Pois nasceu Jesus, o Salvador. Muito boa noite, muita paz para todos. São exatamente 8 horas do dia 25 de dezembro de 2021. Feliz Natal! Nós somos do Grupo Espírita Amigos Fraternos, aqui de Moreno, GEAF. Eu me chamo Pedro Henrique, sou trabalhador da nossa instituição e nós estamos hoje como um cristão celebrando o dia, simbologicamente, em que Jesus veio nos agraciar com sua presença física, visualmente, aqui na Terra. O nosso governador. Hoje é um dia especial, de muita reflexão, de muita iluminação, para justamente nós verificarmos os exemplos que Jesus, durante 33 anos humanos, deixou para nós, para que a gente possa conseguir a salvação. Não é a salvação do inferno, não. É a salvação da ignorância, não é? Nós, como espíritas, acreditamos que Jesus veio nos salvar da ignorância, porque justamente a gente pode estar vivendo circunscritamente essas experiências de céu e inferno internamente e não num lugar específico, né? Isso vocês encontram muito mais informações no nosso Pentateuco, né? Que é a codificação espírita produzida por Allan Kardec, além da soma máxima dos Evangelhos do Cristo. Então hoje nós faremos uma reapresentação da fala da nossa facilitadora Ida Lira, que ocorreu no dia 21 de novembro no EFEM, Encontro Fraterno Espírita de Moreno, falando sobre o tema central, sobre a reforma íntima e os seus reflexos ao espírito imortal. Nós vamos hoje ainda felizes por estarmos aqui neste momento, trabalhando para o bem, continuar essa reflexão tão necessária para que a gente possa ultrapassar as barreiras das nossas imperfeições. Tá certo? Eu só vou deixar um recadinho para vocês, que no próximo sábado, será o dia 1º de janeiro, nós não teremos uma palestra gravada nem ao vivo, mas retornaremos com força total, com as energias recarregadas, a partir do nosso 8 de janeiro, nossa segunda semana do ano de 2022. Então, curta ainda aí com essa fala maravilhosa de Ida, esse Natal maravilhoso e esse fim de ano reflexivo. Antes de passar a reapresentação de Ida, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de infinita bondade, estamos chegando a mais um fechamento de um ciclo neste ano desafiador, de tantos seres partindo e também de seres chegando a este orbe. Gostaria de agradecer à equipe espiritual desta instituição, coordenada por Dr. Bezerra de Menezes, que se coordena por nosso Jesus Cristo, por todo o auxílio das nossas atividades durante todo o ano, por toda a proteção, por toda a intuição, por todo direcionamento no bem, quando nós
em alguns momentos, por nossa falha, estávamos saindo dos trilhos. Mas essas orientações maravilhosas que estamos agradecendo sempre nos retornava ao trilho que devemos seguir, ao trilho que nós abraçamos desde o mundo espiritual para a nossa reencarnação neste momento. Ilumina o nosso planeta, ilumina todos os seres de qualquer religião, de qualquer nação, e que a gente possa ultrapassar as barreiras, as dificuldades em 2022 mais leve, com mais harmonia e com mais força, transformando as dificuldades realmente em um caminho belo da perfeição desta evolução. Ilumina todos os integrantes dessa fraternidade, sem citar nomes, todas as pessoas que colaboraram durante todo esse ano com seu amor, com suas doações de materiais, com a sua energia, com o seu pensamento, com sua prece. E que a gente possa ter um ano repleto de muito mais atividades. Se nós tivermos tempo para diminuir ou dar vazão a qualquer margem de energia negativa, que nós possamos então utilizar do nosso tempo em 2022 para multiplicar então as ações de trabalho, para que a gente não utilize essa nossa imperfeição para justamente perder tempo. Então nos ajuda, Senhor, a construir cada vez mais atividades voltadas para o nosso melhoramento, para a nossa construção, agregando mais pessoas e mais amor. Feliz Natal e gratidão, Senhor. Muita paz para todos. Assim seja. Fiquem agora com a nossa Ida Lira falando sobre a reforma íntima e seus reflexos ao espírito imortal. Muita paz. Até mais em 2022. É realmente uma alegria estarmos juntos mais uma vez, aqui com o pessoal do GEAF. Né? Não é o nosso primeiro trabalho juntos, mas é o meu primeiro EFEM. E fiquei muito feliz com essa voz feminina, né? Na tarde de hoje, tão bem representada pelas nossas amigas Olga e Luciene. E antes eu gostaria de agradecer e de parabenizar as duas por suas colocações, suas reflexões, que tanto contribuíram também para a minha. Vocês vão entender já já isso. Agradecer também o grande presente de termos esse tema, né, o tema central, para a gente finalizar o encontro de hoje, com reflexões tão importantes sobre a reforma íntima. Então, precisamos entender primeiro essa questão do espírito imortal. Espíritos imortais, sim, é isso que nós somos. Somos espíritos imortais em processo de aprimoramento, estando no corpo físico. Hoje nós estamos encarnados por uma necessidade nossa, exatamente, de burilarmos essas más inclinações que Luciene tão bem trouxe para a gente, de trabalharmos essa convivência com o outro, como Olga nos trouxe também na questão de ser solidário e ser solitário, não é? E tudo isso nos proporciona a compreensão de que somos espíritos
mas estamos humanos. Por isso que tanto falamos que isso aqui é uma passagem. Essa nossa existência é uma vírgula, é um parênteses em toda a nossa trajetória. Então, entendermos que somos, cada um de nós, espíritos imortais, porque a morte do corpo físico não extermina a nossa vida. Ao contrário, a morte do corpo físico representa a liberdade do espírito, o retorno do espírito às casas, a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Se nos encontramos hoje, como muitos chamam, no cárcere físico, é porque temos ainda muitas arestas a serem aparadas para podermos trabalharmos o nosso crescimento, o nosso melhoramento, a nossa transformação íntima, ou, como tantos chamam, a nossa reforma íntima. Então, vamos tentar, né, com o tempo, otimizar o tempo para a gente poder pegar esses pontos. Então, já entendemos que somos espíritos imortais em um processo de aprimoramento. Para que nós consigamos nos aprimorarmos, precisamos fazer mudanças, precisamos fazer transformações, precisamos reformar intimamente a cada um de nós. É a nossa reforma íntima. Essa expressão tão utilizada nas palestras, nas lives, nos livros, tantos irmãos nossos do plano espiritual que contribuem conosco com suas mensagens de esperança, de fortalecimento, falam da necessidade da reforma íntima, porque nós precisamos sairmos daqui melhores do que chegamos. Nós não podemos chegar de volta à pátria espiritual, porque todos nós sabemos que estamos aqui por um tempo, em algum momento o nosso visto vai expirar e a gente vai ter que retornar para casa. Mas é fundamental que, ao retornarmos para casa, tenhamos a consciência de que melhoramos em alguma coisa. Não vamos conseguir sair daqui perfeitos, porque para alcançarmos o processo de alcançarmos o estado de perfeição, é necessário tempo. Ninguém se transforma de um dia para o outro. Eu não planto hoje uma semente esperando amanhã colher o fruto dessa árvore que eu plantei agora. Eu vou precisar cuidar dela, eu vou precisar adubar, semear, aguar, para que a gente possa, lá adiante, colher os frutos do que nós estamos plantando. Não é? Então, é mais ou menos isso que a gente tem a fazer enquanto estamos aqui. Mas como acontecem esses reflexos? Esses reflexos no espírito imortal da nossa reforma íntima. Esses reflexos, eles acontecem exatamente através das mudanças de atitudes que se dão através da compreensão, do entendimento do que somos. E aí vocês vão observando que várias coisas que a gente vai comentar, a nossa irmã Olga e a nossa irmã Luciene, elas também trouxeram para a nossa reflexão. Porque, na realidade, gente, tudo isso faz parte da mesma reflexão, de uma reflexão única. Então, vejam só. Esses reflexos acontecem quando eu começo a perceber que eu tenho que mudar. Quando eu entendo, primeiro, que eu sou um espírito imortal em processo de aprimoramento, mas em condição ainda imperfeita, e, portanto, capaz e legitimamente passível de cometer enganos, escolhas equivocadas, eu começo a me aceitar como eu sou.
Então, o entendimento que vai me levar a uma compreensão das necessidades que eu tenho, mediante o estágio evolutivo em que eu me encontro, vai me favorecer a transformação, aquela metamorfose que Luciene trouxe para a gente, aquele processo doloroso, difícil, que requer paciência, que requer esforço, porque, usando o mesmo exemplo da nossa irmã, se eu pego o casulo que aquela lagarta teve todo o trabalho de preparar e de ali ficar pelo tempo necessário para que ela possa, ao final do período, transformar-se na linda borboleta, se eu, com a intenção de ajudar aquela lagarta, eu romper aquele casulo antes do tempo, aquela lagarta ela não vai transformar-se numa borboleta. Eu interrompi o processo. Eu prejudiquei o processo daquele animal, daquele ser. Então, eu preciso compreender que a transformação é necessária para que eu diminua a dor, o sofrimento. Aqui, nesse plano onde nós estamos, a dor ainda é muito presente. O sofrimento é necessário. E nós não podemos vê-lo como castigo, nós não podemos entender o sofrimento como mal. Porque é graças a esse sofrimento, é graças a essa dor, que nós sentimos em nós o registro negativo de algumas escolhas realizadas, que torna-se essa dor, esse sofrimento, torna-se a alavanca de nos levar à compreensão da necessidade de mudança e à vontade de querer mudar. Porque não basta entender que eu preciso mudar. É necessário que eu queira me modificar. Porque a partir do momento que eu entendo e que eu quero, toda a dificuldade que se colocar no meu caminho, ela vai ser superada. Porque todo o processo de esforço realizado por cada um de nós, nesse planejamento, nesse processo de transformação moral, nós recebemos ajuda incessante do alto. Vocês já ouviram dizer: fazei a tua parte e o céu te ajudará. O grande problema nosso é que a gente fica, de braços cruzados, esperando que o céu resolva os nossos problemas por nós. Não é assim que acontece. Nós temos consequências das atitudes realizadas, consequências boas ou mais, e essas consequências são de nossa responsabilidade. Nós deveremos responder por elas. Então, se o céu, se o alto, se a espiritualidade superior e amiga que nos assiste percebe o nosso esforço, a nossa determinação, a nossa vontade sincera em nos melhorarmos, eles vão nos ajudar imensamente no processo. Não quer dizer que isso vai se tornar mais fácil. Não quer dizer que a gente não vai precisar se esforçar, que não vai ser em alguns momentos, nós não vamos ser visitados pelo cansaço. Vai, porque estamos num corpo físico, sujeito às leis físicas que esse planeta impõe a cada um de nós. Mas a certeza de que, ao final de todo o processo, o nosso destino ou a nossa condenação, como eu já ouvi alguém dizer, é a felicidade, é a plenitude. Isso é o maior de todos os combustíveis que nos falta. Saber que fomos criados com a destinação à felicidade, só isso, gente, deve ser suficiente para não desistirmos jamais. Para, no momento em que o cansaço bater na nossa porta,
a gente diga assim, opa, peraí, deixa eu respirar, vou tomar um banho, me refrescar, deitar 5 minutinhos, me recarreguei, agora vamos para a luta de novo. Porque o meu destino é a felicidade. Todos nós, não existe privilégios, não existe preferências na criação de Deus. Deus deu a gente as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades, nos mune das mesmas ferramentas. A questão está em nós termos percepção para percebê-las, nós termos vontade e persistência para vencer essas mais inclinações que trazemos em nós. Todos nós. Não há nenhum de nós melhor do que o outro. Em campos diferentes ou na mesma sintonia, todos nós temos muito a melhorar. Todos nós temos arestas incontáveis a serem aparadas, a burilarmos o nosso espírito através da disciplina. Porque sem disciplina, a gente não vai conseguir realizar absolutamente nada. Aquela disciplina que me faz manter, por mais cansada que eu esteja, a atividade que eu me proponho. Porque é assim que deve ser. A disciplina que me leva a exercitar sem cansaço, ou com cansaço, a paciência, a tolerância, a resignação, a boa vontade, a benevolência, a solidariedade, como nossa irmã Olga tão bem trouxe para a gente. Nossas atitudes, elas geram consequências. Nós já falamos isso. Agora, para a gente entender melhor essa questão do passo a passo da reforma íntima, nós precisamos, vamos colocar aqui, basicamente, num resumo muito grosseiro, se me permitem colocar dessa forma, 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto do esclarecimento. Nós precisamos entender, nós precisamos nos esclarecer, elucidar as nossas dúvidas. O segundo ponto é o autoconhecimento. Porque eu entendo todo o processo, eu entendo porque eu estou aqui, porque eu sofro, porque eu estou passando por determinadas situações, mas eu preciso entender também, eu preciso também me autoconhecer. Porque eu estou aqui para me transformar, não é para transformar o outro. Cada um é responsável por si. O autoconhecimento vai me fazer entender, reconhecer em mim essas más tendências, essas más inclinações, vai me fazer aceitar a mim mesma tal qual sou, sem me cobrar demasiadamente, sem me jogar no fundo do poço, sem ter possibilidade de salvamento. E vai me fazer também nomear, pontuar tudo aquilo que precisa ser modificado e melhorado em mim. E o terceiro ponto é justamente o direcionamento. Ou seja, o terceiro ponto é que caminho, que meio eu preciso utilizar para realizar, de fato, essa reforma íntima. E aí, para o primeiro ponto, que é o ponto do esclarecimento, do conhecimento, nós temos o Consolador Prometido. Nós temos a doutrina espírita, que é luz nas nossas vidas. É mais que luz. É aquele farol que ilumina toda a nossa jornada, todo o nosso caminho. Porque nos esclarece de tudo. Não deixa absolutamente nada sob o véu da ignorância. Só para aqueles que não querem enxergar. A doutrina espírita, que é esse manancial de orientações, de esclarecimentos,
ainda limitado, porque a nossa condição ainda é limitada de entendimento. A própria codificação, né, em várias obras, inclusive no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade diz que o nosso vocabulário ainda é muito pobre para entendermos muita coisa. Então, nos é dado de acordo com a nossa condição de compreensão. Mas essa condição que nós temos hoje é muito para nos ajudar. É uma fonte inesgotável de informações que nos tira do patamar de pobre coitados, de vítimas que não somos, para construtores da nossa própria história, escritores. Todos nós temos papel em branco e caneta em nossas mãos e escrevemos a nossa história todos os dias, através dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É por isso que é tão importante que a gente pense antes de agir. Que pensemos nos colocando sempre no lugar do outro. Essa é uma grande dica que a espiritualidade nos deu, que o mestre nos convidou quando disse: fazei pelo outro aquilo que querias que vos fosse feito. Porque a gente não quer nada ruim para a gente. Nós queremos alegria, felicidade, conforto. Então, se eu vou realizar algo e eu parar e ficar em dúvida se o meu feito vai prejudicar alguém, se surgir a dúvida, já não faça. Porque quando a gente tem certeza absoluta do certo, a gente não surge dúvida alguma. Então, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, aquele que, quando ele disse, eu vou embora, mas rogarei ao Pai, o Consolador prometido, aquele que vai te tirar da escuridão, que vai te esclarecer, que vai te trazer o consolo na hora das aflições. E que seria de nós, nesse momento em que ainda vivemos uma pandemia, assim como já foi observado pelas nossas colegas que nos precederam, já está um pouquinho mais tranquilo. Mas o que seria de nós se não conhecêssemos a doutrina espírita e não tivéssemos alicerçado a nossa fé nos ensinamentos que nós recebemos dela, nas explicações racionais, nas explicações óbvias das leis naturais que regem as nossas vidas? Com toda certeza teríamos sofrido muito mais. Então, queria citar um pedacinho de um comentário do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, que Emmanuel diz assim: a grandeza da doutrina está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Porque quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente mergulha verdadeiramente nesses ensinamentos e trazemos para a nossa existência, trazemos para a nossa vida, trazemos para o nosso dia a dia esse conhecimento, não tem idade, não tem nada que mantenha longe da gente essa beleza imortal, assim como foi colocado pelo nosso irmão Emmanuel. O segundo ponto que nós colocamos no processo de reforma íntima, que é o autoconhecimento. E a nossa irmã Luciene já citou a questão do Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade diz que o meio mais fácil de domar as nossas más inclinações é conhecendo
a nós mesmos. É o conhece-te a ti mesmo. É o mergulha dentro de ti. Para de preocupar-se em tomar conta da vida dos outros. E começa a observar em ti mesmo, em nós mesmos. É aquela história que a gente não consegue ver a trave que está no nosso olho, mas a gente enxerga o cisco no olho do nosso irmão. É tão fácil observar o comportamento equivocado do outro. E esquecemos que nós mesmos temos tanto a melhorar. Então, o autoconhecimento, o identificar em nós o que precisa ser modificado, é nos despirmos das máscaras que Olga colocou na sua apresentação. Tantas vezes a gente se esconde atrás de falsas alegrias, porque nós mesmos não queremos olhar de frente para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. E aí usamos máscaras, maquiagens, fantasias, coisas que só nos afastam da verdade do que somos. Então precisamos olhar para dentro de nós, sem máscara, nos desnudarmos para nós mesmos e observar com toda a sinceridade possível o que é que eu preciso melhorar em mim. Onde é que eu ainda estou errando? Porque é dessa maneira que eu vou conseguir identificar. Gente, ninguém conserta o que não sabe que está quebrado. Eu vou usar aqui um exemplo para vocês que eu gosto muito de usar nas nossas exposições. Todo mundo tem em casa um quartinho de despejo, né? Aí imagine que aquele quartinho de despejo, a gente ao longo do tempo, na correria do dia a dia, a gente vai lá depositando um bocado de coisa dentro. A lâmpada daquele quartinho é uma lâmpada daquelas antigas, incandescentes, né? 60 watts, que ela ilumina. Eu entro no quarto, eu vejo tudo que tem dentro do quarto, eu me movimento dentro do quarto sem me acidentar, mas eu não consigo enxergar os pequenos detalhes. Aí, a tecnologia, né, o nosso desenvolvimento tecnológico nos traz as lâmpadas de LED. Aí vou lá, ó, tiro aquela lâmpadazinha ultrapassada, que consome muita energia, substituo por uma lâmpada de LED dessas fortes, e aí eu começo a perceber, quando eu aciono a minha lâmpada de LED, que o quartinho tá uma bagunça. Poxa, Aida, mas você não estava vendo que o quartinho estava bagunçado? Tava. Dava para ver que as coisas estavam fora do lugar. Mas agora, com a lâmpada de LED, eu consigo ver as paredes que estão rachadas, as paredes que estão com a tinta descascando, o chão onde está arranhado, onde tem aquela sujeira impregnada que eu vou precisar de um esforço maior para limpar. É isso que a gente precisa fazer com as nossas vidas. Olhar para dentro da gente, se utilizando da doutrina espírita não como luz, mas como esse farol abundante que vai nos revelar as pequenas rachaduras, as pequenas sujeiras que ficam, aqueles grãos de areia que ficam escondidos embaixo dos nossos tapetes, para que a gente possa realizar essa reforma, esse conserto, essa limpeza de forma integral. É claro que isso demanda tempo, como nós já refletimos aqui, já observamos aqui, né? E o terceiro ponto a ser observado nesse aspecto da reforma íntima, que eu coloquei como o direcionamento. Como é que eu vou, de fato, me transformar? Nós temos o maior de todos os códigos de conduta ético-moral à nossa disposição. Aquele guia que, se a gente seguir ele à risca, não tem como errar. É o nosso evangelho. Para isso, nós precisamos
vivenciar as orientações e os exemplos do nosso Mestre Jesus. Ele, que é o nosso guia e modelo. Ele, que assim como colocou Olga, foi o homem integral que esteve aqui. Foi o espírito mais perfeito que pisou esse planeta. Nosso Mestre Jesus. As nossas escolhas, elas precisam ser muito bem pensadas. Daí, o convite de orarmos e vigiarmos constantemente. A oração nos liga a planos superiores, com a intervenção dos amigos da luz. E a vigilância nos faz pensar antes de agir. Nos faz refletir. O nosso problema é que a gente age. Aliás, desculpem. O nosso problema é que a gente reage diante das circunstâncias. E nós precisamos agir. Reagir é uma atitude repentina. É quase instintiva. Se eu levei uma tapa, eu vou lá e revido a tapa. Mas se eu paro, e a ciência nos diz que se a gente parar por 10 segundos antes de reagirmos, 10 segundos já é tempo suficiente para os hormônios se acalmarem e a gente não ter mais a mesma reação agressiva que teríamos se reagíssemos de imediato. Isso é domar as nossas más inclinações. É pensar, refletir antes de agir. Porque depois do ato realizado, a gente não volta atrás. A gente não rebobina a fita, coloca de onde está, apaga o que foi feito e recomeça. Não. O que foi feito, foi feito. Mas eu posso, assim como Joana de Ângeles disse, eu posso começar agora e mudar o fim. Eu não posso voltar atrás, mas eu posso, a partir de agora, agir diferente. E agir diferente dentro das leis morais. Porque as leis humanas são muito falhas. Muitas coisas que são legais não são morais. E daí, o Livro dos Espíritos nos alerta, e mais uma de suas infinitas orientações, ensinamentos, que muitas coisas que para nós significa bobagem representam grande falta para Deus. Porque ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento íntimo. Como nós vamos encontrar esse caminho? É seguir Jesus. Jesus não disse a gente, pega a tua cruz, coloca no meu ombro que eu levo para você. Jesus disse o quê? Toma a tua cruz e me segue. Ou seja, pega as tuas dificuldades, os teus desafios, as tuas lutas e traz para junto de mim, seguindo o meu exemplo, seguindo a minha orientação. Porque ele é o nosso maior exemplo. Esse homem que conseguiu dividir a história em duas partes. E é muito difícil a gente falar de Jesus em tão pouco tempo. Só me falta 5 minutinhos para a gente concluir. Mas o que eu queria deixar para vocês, para todos nós, né? Porque eu estou inserida entre os nós, é a nossa necessidade de buscarmos o esclarecimento. A nossa irmã Luciene falou várias vezes sobre a questão de estudarmos a codificação, os outros livros, as outras obras da doutrina. Buscarmos o esclarecimento. Mas o esclarecimento por si só, ele não vai nos levar à reforma íntima se eu não mergulhar em mim mesmo e identificar o que eu preciso modificar. Então, esclarecimento, autoconhecimento e esforço através do direcionamento que o Evangelho nos traz. O impacto
os reflexos dessa reforma para o nosso espírito imortal são inúmeros. E o principal deles, meus irmãos, é termos a certeza de que estamos caminhando mais rapidamente e de forma mais segura para a nossa felicidade, para a nossa plenitude, para sermos homens de bem, para sermos os verdadeiros espíritas, para sermos os espíritos imortais, perfeitos, para o qual fomos criados pelo nosso Pai, que nos dá todos os dias infinitas oportunidades de recomeçarmos, infinitas oportunidades de nos transformarmos. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todos, o meu agradecimento imenso, o meu parabéns a todos que participaram da elaboração desse evento, que se dedicaram a ele, e deixar o meu grande abraço com o desejo de muita paz, de muita luz, e que tenhamos juntos forças, encontremos forças uns nos outros, para na hora que estivermos cansados, encontrarmos no exemplo do outro, no sorriso do outro, no abraço do outro, aquilo que precisamos para seguir adiante com a nossa jornada, porque ela é longa, difícil, mas podem ter certeza que o final é lindo. Vai nos encher de alegria e de gratidão por quem fomos durante toda a nossa trajetória. Muita paz, obrigada a todos e que Jesus esteja conosco.